Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal vamos pintar uma fruta muito bonita e também ela é pouco pintada, que é a maçã amarela, tá? Você vai fazer juntinho comigo no passo a passo para você aprender mais essa fruta linda, tá? Aqui, ó, já adiantei a parte do fundo, eu usei o azul soft aqui e aqui um pouquinho do palha, esfumando bem, tá? Deixando, ó, sem manchas, tá? Bem caprichado. Aqui no canal tem vários vídeos onde eu ensino a fazer o fundo, tá? Por isso eu já pulei essa etapa. Aqui, ó, já pintei algumas folhas, tem 3 folhinhas, mas deixei essa daqui, ó, pra gente pintar juntinhos, tá? Enquanto eu vou pegando o meu pincel aqui, vou deixar o abraço todo carinhoso aqui do canal hoje para Fátima Mendes Rissato, para Ana Maria Bareia, do Rio Grande do Sul, para Adriane Gomes Araújo, de Betim, Minas Gerais. Então, a vocês três, a todas vocês, um grande abraço, tá? Lembrando que se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, está gostando desse vídeo, assista também os outros. E se você gostar, se inscreva, gente. Deixe também aquele like caprichado. Assim o YouTube vai entregar meus vídeos para mais pessoas e vocês vão estar ajudando o meu canal a crescer. A todas vocês, meu muito obrigado. Esse risco você encontra no começo do vídeo ou lá nos destaques do meu Instagram em riscos grátis, tá bom? Então, é só pausar o vídeo no início para copiar esse risco e fazer ele juntinho comigo, tá bom? Aqui, ó, vou falar para vocês as cores que eu vou usar aqui para essa folha, tá? Vou usar o verde musgo, o verde abacate e o verde pistache, tá bom? E um pouquinho só do verde oliva. Lá no meu pratinho eu tenho um pouquinho do aquarela silk, então eu pego um pouquinho do verde abacate, um pouquinho do verde soft, eu vou fazer uma misturinha dessas duas cores. Peguei uma pincelada de cada e faço uma mistura, tá? Vou usar o pincel número 6, da 421, e venho aqui, ó, nessa folhinha. Vou passando a tinta, ó, contornando bem certinho a minha maçã, ó, já levando a tinta bem em cima do risco, e olha que verde bonito que fica. Porque eu quero folhas bem naturais, tá? Sem ser aquelas folhas envelhecidas, quero umas folhas bem fresquinhas, tá? Passo aqui, ó, e vou levando lá pra ponta da folha, tirando bem toda a tinta do meu tecido e vou fazendo, ó, as voltinhas que tem aqui na minha folha, ó, dessa maneira. Gente, aqui abaixo do link, na descrição do vídeo também eu vou deixar o link das minhas redes sociais e também do curso de pintura em tecido para quem quer aprender, tá? A pintura em tecido. Já vou deixar o link na descrição desse vídeo. E em breve eu vou estar fazendo uma live aqui no canal, falando, explicando bem certinho para vocês sobre o curso de pintura em tecido, tá? Mas já tá disponível lá na plataforma, então quem tiver interesse de aprender pintura em tecido, sempre tinha seguidoras aí perguntando, quem tiver interessado em aprender juntinho comigo, tá? É só entrar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, acessar a página, tá? Dar uma olhadinha e aí você vai poder aprender a pintar, aprender várias técnicas de pintura em tecido juntinho comigo, tá bom? Gente, aqui, ó, passei um pouquinho do verde pistache e do verde. Peguei um pouquinho de cada, ó, um de cada vez, na quininha do meu pincel. Passei aqui, ó, e fui esfumando, misturando, junto com o verde que eu tinha passado anterior. Aqui, eu vou afinar a pontinha da folha, acertando bem. Agora, vou mudar o meu pincel, vou pegar o pincel número 4, um pouquinho do verde pistache, venho aqui, ó, bem no meinho da folha, para fazer um risquinho e vou puxar, ó, uma nervurinha, ó, para cada lado, tá? Até aqui. Mais um pouquinho e venho do outro lado. Eu vou começar daqui, ó, porque essa folha tá lá por trás da maçã, tá? Então, ó, tem todo esse meio aqui da folha que tá lá por trás, ó. E aqui, sigo, ó, puxando uma nervurinha do outro lado, bem certinho. Limpo o meu pincel, dou uma pinceladinha no
azul soft que eu usei pro fundo e sobrou no meu pratinho. Essa folha, ó, dá pra vocês verem que ela tá levemente dobrada, ó, lá pra trás. Então, aqui, ó, ela vai ficar um pouquinho mais clara. Então, eu dou uma pinceladinha. Olha só, aqui, ó. Aqui também. Não deixo mancha, dou uma pinceladinha e já tiro o excesso, ó. Aqui, ó, bem pouquinho. Aqui, ó, também. Mais um pouquinho, ó, reforço aqui. Entre uma nervura e outra, ó, eu dou essa claridade. Venho com mais um pouquinho do verde pistache para mim reforçar aqui, ó, a nervurinha, ó, da folha. E pronto. Olha só, já tá pronto. Aqui, ó, a nossa folha. E olha que bacana. Aqui, ó, eu ainda vou misturar, ó, unir aqui um pouquinho mais, ó, para dar só a intenção, ó, de claridade aqui, ó, no meio da folha, para dar movimento, para dar volume a ela. Venho com sujeirinha do pincel, passo um pouquinho só nessa aqui anterior, ó, aqui e aqui também. E pronto, ó, já tá pronto as nossas folhas. Agora eu venho, ó, pra pintura das maçãs. Bom, agora chegou a hora da gente pintar a maçã. Eu já adiantei essa daqui, ó, porque eu preciso que ela esteja seca pra mim fazer o ponto de luz, então já adiantei, mas deixei essa daqui, ó, pra gente pintar juntinhos e também essa metade, pra vocês aprenderem como pintar a parte de dentro aqui da maçã, tá? Então, vamos primeiro, ó, pra essa daqui. E a gente vai usar as seguintes cores: amarelo bebê, amarelo canário, amarelo melão, pode ser o melão ou o amarelo ouro também, tá? Que a gente vai usar bem pouquinho esse amarelo mais escuro. Então, eu começo aqui, ó. Com o amarelo bebê, eu tô usando o pincel da 421, o número 8, tá? Mas vocês podem usar, gente, o pincel que vocês já estejam acostumados, o pincel aí da preferência de vocês, tá bom? Ó, passo um pouquinho do amarelo bebê e venho, ó, agora com o amarelo canário, tá? Outra sugestão que eu dou, quando a gente vai trabalhar com o amarelo, use sempre um carbono mais claro, tá? Para quê? Para vocês conseguirem tampar o risco do carbono com facilidade, tá? Como eu tô usando um tecido branco aqui, poderia ser até um carbono amarelo, tá? Porque os tons de amarelo não ajudam muito na hora de tampar o risco ali do carbono, tá? Então, por isso, eu dou essa dica. Aqui, ó, venho com mais um pouquinho do amarelo canário e vou passando. A maçã amarela, gente, é uma fruta no tom de amarelo e ela fica clarinha. Então, eu tenho que saber, ó, deixar o lado mais escuro, o lado mais claro, com esses tons, tá? Tá, passei, olha só, o amarelo canário, venho aqui, ó, já passo também, pego um pouquinho do amarelo. Como eu disse, aqui eu tô usando o melão, mas o amarelo ouro também dá, tá? Ó, vou jogando bem pouquinho aqui, ó, desse amarelo. Pego bem na pontinha do meu pincel, um lado só de tinta no pincel e vou escurecendo, ó. O lado que tem a tinta aqui, ó, vai direto no tecido, ó. Tinta só de um lado do meu pincel e o lado que tá a tinta, ó, olha só, vai direto no tecido. Vou esfumando bem, fazendo a junção dessas duas cores, ó. Esse amarelo melão com o amarelo canário. Aqui, ó, vou dar mais uma leve escurecida. Quando eu quero dar um tom esverdeado nessa maçã, o que que eu faço? Pego sujeirinha, só sujeirinha mesmo do pistache, venho aqui, ó, e passo, ó. Eu quero dar uma leve esverdeada, olha só, nela aqui, ó. Passo e faço a junção. Volto com mais um pouquinho do amarelo aqui e misturo bem, ó. Aqui, ó,
também. Vou usar uma sujeirinha, ó, só sujeirinha de tinta no meu pincel. Do amarelo melão, com um pouquinho do verde pistache. Pego novamente uma isca do amarelo bebê, reforço a minha claridade aqui, ó, e depois eu vou vir fazendo a luz, tá? Mais um pouquinho. E venho aqui, ó, bem pouquinho, ó. A maçã é uma fruta que reflete bem a luz, né? Então, aqui eu já vou deixar, ó, um pouquinho mais claro para ser a contraluz, tá? Ó, tinta bem em cima do risco. Um pouquinho mais do amarelo bebê, venho aqui, ó, em cima do risco, ó. E gasto toda a tinta do meu pincel. Tá, deixo esse pincel, pego o pincel número 4, da 421, pego um pouquinho do sépia e um pouquinho do siena natural, porque toda a maçã amarela, aqui, ó, tem uma manchinha. Eu pesquisei em várias frutas e sempre aqui, ó, tem uma manchinha. Não sei por quê, tá? Ó, é mais escuro e ela vem com risquinhos aqui, ó. Às vezes, essa manchinha escura aqui, ó, é até maior, tá? Mas eu não vou exagerar muito aqui, não. Olha, dessa maneira, aqui, ó, no pezinho, como eu vou tirar o talinho daqui, eu vou escurecer um pouquinho mais com sépia. Bem pouquinho. Olha só, dessa maneira. Deixo, por enquanto, assim, pego o pincel 0, no meu pratinho, eu pego um pouquinho, uma pinceladinha, gente, de 0 mesmo, com pincel 0 mesmo, do siena natural e do sépia. Venho, ó, vou mostrar a misturinha que eu fiz aqui pra vocês. Olha aqui, ó, misturei o sépia com o siena natural, ou quem tiver o castanho claro, pode estar usando ele, tá? O castanho. Venho, ó, com a pinceladinha e vou fazer... A maçã amarela aparece muito essas pintinhas aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer algumas, ó. Eu faço essas pintinhas e vou esperar ela secar, por isso que eu fiz essa daqui por primeiro, pra depois dar a luz, tá? Então, ó, faço umas pintinhas maiores, outras menores, mas faço, ó, algumas. Mais um pouquinho. E pronto. Com esse pincel mesmo, eu vou fazer, ó, o meu talinho. Então, eu venho com um pouquinho do sépia, puxo aqui, ó, e vou desenhando, ó, o meu talinho. Essa parte aqui do talinho, gente, é sempre interessante a gente fazer no pincel mesmo, não ficar desenhando com carbono, sabe? Faça a mão livre no pincel mesmo, que fica bem mais bonito, bem mais natural, tá? Ó, puxo o risquinho só com sépia. Agora, eu venho, ó, com a pinceladinha daquela misturinha que eu fiz de siena natural com sépia e passo, ó, aqui. Mais um pouquinho. Vem com a pinceladinha do sépia e pronto. Tá feito o talinho. Agora, eu preciso esperar essa daqui secar, essa parte da casca secar, pra então vir com a luz, tá? Fica mais fácil assim, tá? Deixa esse pincel e vamos pintar aqui, ó, a parte de dentro dessa maçã.
Tá, pra fazer aqui, ó, a parte de dentro, vou vir com um pouquinho do marfim, pincel número 8, da 421, e vou preencher, ó, toda essa parte aqui, ó. Pra pintar aqui, ó, a parte de dentro, a polpa da maçã, nunca, gente, eu uso direto branco, tá? Eu posso até, se eu quiser deixar essa polpa aqui um pouquinho mais clara, fazer uma mistura de marfim com o branco para quebrar um pouco o branco, mas como o marfim já é bem da cor mesmo aqui, ó, que eu preciso, então eu não preciso nem fazer mistura, ó, basta vir com marfim puro e jogando aqui, ó, preencher toda a parte aqui, ó, da polpa da maçã, olha só. Preencho bem certinho, levando a tinta bem em cima do meu risco. Aqui, ó, também. Contornando aqui, ó, com essa tinta, olha só, toda a parte aqui de dentro da polpa dessa maçã. Chegando aqui, ó, e completando, ó, olha só. Aqui ainda falta um pedacinho. Venho aqui, ó. Ó, como eu disse, eu expliquei já no começo desse vídeo, os tons de amarelo é um pouco difícil de tapar o risco do carbono. Então, o que que eu faço? Então, bem em cima do carbono, ó, eu posso deixar um pouquinho de tinta, tá? Venho aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, deixo um pouquinho alto de tinta. Tem problema? Não, não tem problema nenhum, porque quando essa tinta seca, ela vai sumir, ela vai abaixar, então, ó, não tem problema nenhum, fica um pouquinho de relevo aqui, ó, para tampar bem o meu carbono, tá? Tá, fiz isso, deixo esse pincel, pego o pincel número 4, venho, ó, com um pouquinho do siena natural, pego uma isca, bem pouquinho, do sépia, só para deixar esse siena natural um pouquinho mais escuro, tá? Venho aqui, ó, para mim fazer, ó, com a pinceladinha, pincel número 6, eu vou marcar o meio aqui, ó. Marco o meio, olha só, de fora a fora. Marquei, ó, é aqui o meio da minha maçã. Limpo o meu pincel, venho com a pinceladinha do siena natural. Passo um pouquinho aqui, ó, só sujeirinha, ó. E venho, ó, fazendo uma marcação. Mais um pouquinho, ó, vou fazendo uma marcação. Nem todas as maçãs apresentam, ó, essa bola aqui, ó. Pego um pouquinho do amarelo. Melão, ó, jogo aqui, puxando ó, lá pra cima e aqui também, ó. Desço com esse amarelo, ó, até aqui assim. Siena natural. Aqui dentro, ó, que é onde que fica a semente, eu vou dar uma escurecida. Deixo, ó, uma pontinha para baixo e faço aqui, ó, mais uma bolinha. Pego um pouquinho do siena com sépia, reforço aqui, ó. Volto, deixo esse pincel, pego o pincel 0, um pouquinho do sépia puro, para mim fazer aqui dentro, ó, dessa parte onde eu deixei um pouquinho mais escuro, uma sementinha, ó, em forma, como se fosse uma gota. E ela fica presa, ó, aqui. Fiz essa semente desse lado, venho com a isca de marfim, só para dar um brilhozinho, ó, nessa semente. Aqui, ó, desse lado, eu ainda vou ajeitar com esse pincel 0. Essa marcaçãozinha aqui, ó, que é onde fica a semente, e vou fazer, ó, uma sementinha, ó, como se ela tivesse de lado, ó. Também presa aqui, ó, no miolinho aqui, ó, da maçã. Isca do marfim, para mim fazer, ó, o brilhozinho aqui dessa semente. Tá. Fiz isso, deixo o pincel, venho com o pincel número 6, pego um pouquinho do branco, marfim, pego os dois junto no meu pincel, eu quero clarear aqui, ó,
um pouquinho marfim com branco, eu vou clarear aqui, ó. Porque, gente, a minha luz tá entrando, ó, a minha claridade tá entrando aqui, ó. Então, é claro que essa parte aqui, ó, mesmo na polpa, vai ficar um pouquinho mais claro. Mais um pouquinho. Passo aqui em cima, ó. E vou ajeitando aqui, ó. Deixando, ó, olha só, um pouquinho mais claro. Venho com o pincel do outro lado e vou jogar um pouquinho aqui, ó, também, olha só. Jogo o marfim com branco e faço a junção. E olha a diferença que já dá, ó. Venho com mais um pouquinho e jogo aqui, ó. Limpo a tinta do meu pincel, venho com um pouquinho de siena natural, jogo aqui, ó, e vou dar uma clareada. Volto, limpo o meu pincel, volto pro marfim, vou clarear aqui dentro e por fora também. Eu tenho que deixar essa marcação, mas eu tenho que deixar ela também bem suave, tá? Ó, um pouquinho a mais do marfim. E vou clareando aqui, ó, com bastante cuidado. Olha só, eu dou uma clareada aqui, ó, mas sem tirar a marquinha da minha semente lá de dentro. Movimento bem suave, ó. Eu vou fazendo a junção. E olha que bacana que fica. Pego o pincel um pouquinho menor. O número 4. Sujeirinha, só sujeirinha do siena natural, para mim aumentar aqui, ó, a partezinha dessa semente aqui. Um pouquinho só de siena com sépia, porque eu preciso escurecer aqui, ó, a parte de baixo, ó, só um pouquinho, para mim ter profundidade aqui, ó. E pronto. Aqui, ó, eu já venho fazendo o talinho. Então, com esse pincel mesmo, número 4, um pouquinho do sépia, o talinho vai sair daqui, ó, porque o talinho vem de lá do meio aqui, ó, dessa da parte da maçã, e venho aqui, ó, do outro lado, pincel 0, vem com a misturinha aqui, ó, de sépia com siena natural, para deixar um pouquinho mais claro o meio aqui do talinho, sépia. E pronto. Aqui, ó, aqui embaixo, eu preciso ajeitar aqui a bundinha dessa maçã. Então, ó, venho com um pouquinho do amarelo canário, passo aqui, ó, vai vir pra cá, sépia, porque aqui, ó, eu preciso fazer, ó, aquela pontinha que tem, ó, nas maçãs, olha só. Com bastante cuidado, aqui, ó, vou dar uma pinceladinha também. Com o amarelo canário. E escureço aqui, ó. Dessa maneira. E agora, ó, eu já venho, vejo se tá sequinho o meu trabalho para mim poder fazer a luz e fazer aqui, ó, a parte mais escura, colocar sombra de uma sobre a outra, tá? Mas para isso precisa estar bem sequinho. Bem, o meu trabalho já secou, toda essa parte aqui, ó, tá bem sequinho, então agora eu preciso vir com luz e sombra nas minhas frutas aqui, tá? Para isso, eu pego, ó, um pouquinho do branco, pincel número 8, da 421. Posso pegar, junto com esse branco, eu vou usar mais branco e só uma isca do marfim. Eu não vou levar tinta no pincel, eu vou levar apenas o pincel sujo, ó, com sujeirinha. Vou passando aqui, ó. E assim, ó, vou dando luz aqui pra minha maçã. Olha só, posso deixar até
uns pontinhos, ó, mais forte. E vou passando, ó, aqui, ó. Vou dar um pouquinho de luz também. Aqui eu reforço, ó. Venho na outra maçã com sujeirinha, ó, de tinta no meu pincel e passo aqui, ó, sempre na mesma direção, tá? Porque a luz tá entrando, ó, no meu trabalho aqui. Então, ó, passo e dou uma esfumo, ó, um pouquinho, tá? Dessa maneira. Venho, ó, com um pouquinho de marfim no meu pincel e passo, ó, aqui para dar claridade. Pego uma isca de amarelo canário, venho aqui com sujeirinha, passando, ó, por cima das minhas marquinhas, aquelas pintinhas que eu fiz, ó, isso dá todo um charme no meu trabalho. E venho aqui, ó, vou fazer, ó, uma contraluz, porque aqui, ó, eu vou fazer a sombra dela, então, reflete, tá? Pego, limpo bem o meu pincel, pego um pouquinho do meu amarelo melão, que eu usei aqui, ó. Venho aqui, ó, e vou fazer, ó, a sombra de uma maçã na outra. Aqui, ó, eu posso pegar a sujeirinha daquela misturinha que eu fiz para fazer as marquinhas e vou jogar aqui, ó, porque uma maçã vai fazer sombra, essa daqui, ó, faz sombra na que tá lá por trás, ó. Então, aqui, ó, só com sujeirinha mesmo de tinta no meu pincel, eu vou escurecendo, ó, um pouquinho. Mais um pouquinho só dessa tinta, eu jogo aqui, ó, porque essa metade tá na frente, então ela vai fazer sombra, ó, nas duas. Trouxe desde aqui, ó, comecei aqui, sujeirinha só, olha só, e vou trazendo até aqui, ó. E olha que bacana que fica aqui, ó. Mais um pouquinho, sempre com sujeirinha, apenas sujeirinha mesmo de tinta. Aqui, ó, contorno com bastante cuidado e subo, ó, essa sujeirinha aqui, ó. Notem que aqui nessa maçã, ó, ficou um pouquinho claro aqui, escuro e claro, tá? É exatamente isso mesmo. Volto aqui, ó, só para refazer bem certinho, puxo a tinta bem certinho e pronto. Agora, eu vou pegar um pincel menor, eu vou usar o número 4, da 454, venho, ó, com um pouquinho do caqui e do sépia, pego os dois juntos, faço uma misturinha rápida, pego a tinta de um lado só do meu pincel e venho aqui, ó, bem por baixo, limpo, tiro o excesso de tinta do meu pincel, porque eu preciso fazer aqui, ó, a sombra da minha maçã em cima, ó, da mesa, né? Vou jogando a tinta, olha, bem aos poucos e vou trabalhando. A sombra aqui, ó, aqui perto do elemento, ela fica mais escura, conforme for saindo, ó, olha só, de perto, ela vai ficando mais clara, tá? Venho aqui, ó, um pouquinho só de tinta. Limpo o excesso de tinta do meu pincel e vou, ó, tirando a sujeirinha. Aqui, ó, um pouquinho mais, venho aqui, para mim fazer, ó, a sombra dessa maçã. Tiro o excesso de tinta do meu pincel e venho aqui, ó. Mais um pouquinho, aqui assim, ó. E vou, faço a junção aqui das duas e vou esfumando, ó. Conforme vai saindo de perto aqui, ó, do elemento, como eu disse, ó, a sombra vai ficando mais clara. Até, ó, se unir totalmente, ó, até esfumar bem, até sumir, ó, toda no tecido. Aqui, ó, desse lado, a minha
claridade, a minha luz, entra da minha esquerda para minha direita, como eu disse, claro. Só que aqui, ó, vai aparecer um pouquinho da sombra dessa folha lá por trás, ó. Então, venho aqui, ó, bem de leve, ó. E faço, ó, a sombra dessa folha, porque a minha claridade pega assim. Então, é claro, vai aparecer um pouquinho aqui, ó. Esses detalhezinhos aqui, ó, faz toda a diferença na pintura e deixa, ó, com ar muito bacana, muito bonito. Aqui, ó, eu vou puxar a sombra, ó, um pouquinho aqui, ó, bem fraquinho, ó, porque aqui já pega mais a claridade. Então, ó, só sujeirinha mesmo, tá? Essa daqui, ó, eu até poderia fazer a sombra aqui, mas como ela já tá mais no alto, então nem vou fazer, tá? E aqui, ó, sujeirinha, ó, pra esse talinho. Aqui, ó, só vou gastar o resto de tinta aqui do meu pincel mesmo, com a sombra aqui, ó. Volto pro pincel número 4. Venho com amarelo canário. Vou reforçar aqui, ó, um pouquinho. Olha só, gente, só para tampar melhor aqui, ó, o meu risco, tá? Mais um pouquinho de amarelo canário, porque eu quero deixar essa parte aqui, ó, um pouquinho mais em evidência, ó, clarear um pouquinho mais. Aqui, ó, também. Aqui, ó, que pega a contraluz, olha só. Mais um pouquinho do amarelo canário, pra mim começar ela aqui, ó. Aqui, ó, também, ó. E aqui, ó, eu ainda esqueci de fazer, de ligar essa folha aqui, ó, nesse talinho, ó. Essa imagem aqui, ó, eu copiei do Google Fotos, de uma imagem real, e a folhinha dessa maçã, por incrível que pareça, tá vindo de lá de dentro mesmo, tá? Então, por isso que eu tô copiando exatamente igual. Tá, mais um pouquinho de sépia com caqui, pra mim poder fazer aqui, ó, a sombra dessa folhinha aqui, ó, nessa maçã. E eu vou escurecer aqui, ó, com pincel número 4 mesmo, eu escureço um pouquinho só aqui, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó, reforço um pouquinho mais essa sombra. E aqui também. E pronto, ó, o trabalho já vai sendo, ó, concluído. Eu só pego um pouquinho, bem pouquinho, do verde que eu usei para fazer a folha, só para retocar aqui, ó, e sobrepor essa folha aqui, ó, para ela aparecer mais aqui, ó. Venho com uma pinceladinha do verde abacate, ó, dou uma pinceladinha aqui, ó, para ela aparecer, ó, mais. E pronto, gente. Dessa maneira, vai ficando, olha só, o nosso trabalho. E o trabalho todo concluído fica dessa maneira. Lembrando que se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, gostou desse vídeo, assista também os outros vídeos. E se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Peço a todos que comentem, compartilhem, ativem o sininho para receber notificações de vídeos novos. Não esqueça de deixar aquele like caprichado. Deixe também nos comentários o local de onde que você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para você. Na descrição aqui do vídeo desse trabalho, você encontra também o link para acessar o curso de pintura em tecido que eu preparei com técnicas incríveis, inovadoras para vocês que desejam aprender a pintura em tecido mais detalhadamente. A todos, meu muito obrigada, um beijão e até o próximo vídeo.